Não fala assim com a minha mãe. Ninguém na empresa do milionário Lorenzo Siqueira jamais tinha ouvido alguém falar assim com ele. Muito menos um menino de 4 anos. Bruno de Oliveira estava parado na frente dele, braços cruzados, olhar firme, sem medo nenhum. Ivone de Oliveira, a faxineira da empresa, sentiu o corpo travar, porque ela sabia exatamente como aquilo terminava. Mas o que ninguém ali esperava foi a reação de Lorenzo, e naquele momento, ninguém ali fazia ideia de quem seria o primeiro a pagar por isso. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Neide apareceu na porta do prédio da Faria Lima segurando Bruno pela mão, o rosto vermelho, suando, quase sem fôlego. Ainda estava de chinelo. Ivone largou o rodo no balde e foi até ela antes que alguém reparasse. Ivone, me perdoa, meu filho passou mal, estou indo para o hospital agora, não tinha ninguém para ficar com o Bruno e eu não posso levar ele comigo. Neide, aqui não pode. Pelo amor de Deus, eu não posso ficar com ele aqui não. Eu sei. A voz já saía embargada. Mas eu liguei para todo mundo, para Cida, para o Marcos, para minha cunhada. Ninguém pode. A Cida está trabalhando, o Marcos viajou, minha cunhada nem atendeu. Não tenho mais para quem ligar. E o meu menino está vomitando muito, Ivone. Eu preciso ir agora. Ivone olhou para Neide, conhecia aquele rosto. Desespero de mãe não se finge. Tudo bem, vai lá, eu fico com meu filho aqui. Obrigada, vão ser 2, 3 horas no máximo. O saguão estava cheio. Ternos, saltos, gente falando no celular com pressa, o cheiro de produto de limpeza ainda grudado no piso molhado. Ivone olhou para o relógio no balcão da recepção. Nem 8h30. Olhou para Bruno. O menino agarrava um carrinho de brinquedo com a tinta descascando e girava a cabeça para todos os lados, a boca entreaberta. Não tinha escolha. E quando a gente não tem escolha, faz o que pode e reza para o resto. Ivone abaixou e segurou o rosto dele com as 2 mãos. Bruno, olha para a mamãe. Você vai ficar aqui do meu lado, mas precisa ficar quieto. Quieto de verdade. Pode fazer isso? Bruno concordou. Mas já estava olhando para o lustre do teto, para os sapatos brilhando no mármore, para a moça de blazer que carregava 2 pastas e falava sozinha num fone de ouvido. O estômago de Ivone deu um nó. Ela agradeceu Neide com um aceno, empurrou o carrinho de limpeza e seguiu com Bruno colado na perna esquerda. Cada passo medido, cada olhar para baixo. Já tinha visto colega ser mandado embora por menos. Atraso de 3 minutos, resposta no tom errado, uniforme com mancha. O elevador principal abriu. A recepcionista endireitou as costas. Um grupo de funcionários que conversava perto da porta se calou e se dispersou, cada um para o seu canto. Um estagiário guardou o celular no bolso e fingiu que estava lendo um papel. Lorenzo Siqueira saiu ajustando o punho da camisa. 33 anos, terno cinza, cabelo bem penteado, sapato que brilhava mais que o piso. Andava reto, firme, olhando para frente. O tipo de homem que não levanta a voz e que nunca precisa. Ivone abaixou a cabeça e acelerou o passo. Bruno parou. Ficou plantado no meio do saguão, o carrinho pendurado na mão, os olhos fixos naquele homem. 4 anos de idade, descalço de um pé, porque o tênis tinha desamarrado no caminho, tentando entender por que todo mundo em volta tinha mudado de jeito. Lorenzo viu o menino primeiro. Os olhos desceram devagar. Depois subiram até Ivone. A voz saiu baixa, firme, cada palavra no lugar. Ah, desde quando tem criança na área de trabalho? Ivone soltou o carrinho de limpeza e puxou Bruno pelo ombro. Senhor, foi uma emergência. A pessoa que cuida dele... Emergência é problema seu. Cortou sem pestanejar. Aqui dentro vale regulamento. Ivone travou.
Apertou a boca. Os dedos ficaram brancos de tanto apertar a mão de Bruno. Puxou o menino para trás. Bruno se soltou. Deu 2 passos para frente. Parou na frente de Lorenzo. Cruzou os bracinhos. Levantou o queixo. Você não fala assim com a minha mãe! Um celular bateu no chão. A recepcionista levantou as mãos do teclado. Uma mulher que passava virou a cabeça tão rápido que quase tropeçou no próprio salto. Lorenzo abaixou o olhar. Tênis gasto, bermuda desbotada, camiseta com mancha de suco e 2 olhos escuros que não desviavam. Ela trabalha muito, chega cansada todo dia e você está sendo malvado. O saguão inteiro parou. Ivone agarrou Bruno pelo braço, pediu desculpas atropelando as palavras e saiu empurrando o carrinho o mais rápido que as pernas deixavam. A borracha da roda chiava no piso, as mãos tremiam no cabo. No corredor, virou a cabeça. Só uma vez. Lorenzo continuava parado no mesmo lugar. Os ombros tinham descido, a boca estava aberta e os olhos dele seguiam o menino com uma expressão que Ivone nunca tinha visto naquele rosto. Desconcerto puro, de quem leva um tapa de quem menos espera. Bruno olhou para trás também, os braços ainda cruzados, e falou baixo. Ele é grande, mãe. Ivone não respondeu. Apertou a mão dele e continuou andando. Mas o corpo inteiro estava duro. E dentro do bolso do uniforme, o celular vibrava. Neide mandando mensagem do hospital, perguntando se estava tudo bem. Ivone não respondeu a mensagem também, porque amanhã ia ter que voltar para o mesmo saguão. Passar pelo mesmo homem, limpar o mesmo chão e torcer para ainda ter emprego quando chegasse. Lorenzo fechou a porta da sala de reuniões e sentou. Os 3 diretores esperavam do outro lado. Débora já tinha separado os documentos, servido café, alinhado tudo. Ele não abriu a pasta. Ficou olhando para a janela, as mãos apoiadas na mesa. Na cabeça, aquele menino de 4 anos parado no meio do saguão, de braços cruzados, dizendo na cara dele o que nenhum adulto ali dentro jamais teria coragem de dizer. Você está sendo malvado. A reunião durou o tempo que tinha que durar. Lorenzo tocou a pauta, assinou o que precisava, respondeu o que perguntaram. Por fora tudo normal, por dentro uma engrenagem solta girando sem parar. No dia seguinte, desceu ao térreo mais cedo que o costume. Parou perto da recepção com o celular na mão, fingindo ler alguma coisa. Ivone empurrava o carrinho de limpeza pelo saguão. Cabelo preso, uniforme azul, as mãos vermelhas e rachadas de tanto produto químico. Limpava as mesas sem levantar o olhar, sem fazer barulho, sem ocupar espaço. Ele ficou observando. Reparou na forma como ela se curvava para limpar por baixo dos bancos, como esvaziava as lixeiras sem derrubar nada, como passava o pano 2 vezes no mesmo trecho. 2 anos ali, e ele não sabia nem o nome dela até a semana passada. Não disse nada. Voltou para o elevador. Não estava pronto para dizer nada, mas voltou no dia seguinte e no outro. Na quarta-feira, quando Ivone estava passando pelo saguão, Lorenzo se aproximou do balcão do café e disse como quem fala para o ar. Bom dia! Ivone ergueu a cabeça, os olhos arregalados por meio segundo. 2 anos ali dentro e aquele homem nunca tinha olhado na direção dela. Agora estava dando bom dia. Bom dia, senhor. Ele seguiu para o elevador. Não disse mais nada. Caio Vilar Brandt, amigo desde a faculdade e diretor de operações, reparou antes de qualquer um. Conhecia o Lorenzo que entrava às 8 e grudava na cadeira do 20º andar até a hora do almoço. Agora ele descia para o térreo no meio da manhã sem motivo nenhum. O que você está fazendo? Caio perguntou direto num restaurante na Vila Olímpia, entre garfadas de filé. Comendo? Eu digo lá embaixo. Faz quase 1 semana que você desce para o saguão. Você odeia o saguão. Lorenzo cortou a carne devagar. Mastigou, engoliu. Ganhou tempo. Manutenção. Caio largou o garfo e recostou na cadeira, braços cruzados. 12 anos de amizade, Lorenzo. Manutenção nunca te tirou do 20º andar, nem uma vez.
Lorenzo girou o copo de água na mesa. É sobre o menino, Caio disse baixo. Não é sobre menino nenhum. Então me olha na cara e repete. Lorenzo desviou os olhos para o prato. O garçom veio perguntar se estava tudo bem. Caio dispensou com um gesto. Caio, me diz uma coisa. Você sabe o nome de alguém da equipe de limpeza? Eu. Sabe o horário que eles chegam? Se tem filho? Se almoçam? Se ganham o suficiente para pagar o ônibus de volta para casa? Caio ficou quieto. Nem eu, Lorenzo disse. E essa mulher está ali faz 2 anos. 2 anos passando pano no chão onde a gente pisa. Voltaram para o escritório sem trocar mais uma palavra. No elevador, Caio quis dizer alguma coisa, mas viu o rosto de Lorenzo e deixou para lá. 2 semanas depois do incidente no saguão, Bruno apareceu de novo na empresa. A creche tinha fechado por causa de um problema no encanamento. Alagou metade das salas. Neide não podia ficar com ele. O filho ainda estava se recuperando. Mal conseguia sair da cama. E a lista de opções de Ivone começava e terminava no mesmo lugar. Nenhum. Dessa vez, Ivone combinou com a recepcionista. Seria só amanhã. Bruno ficaria no cantinho atrás do balcão, quieto, com caderno e lápis de cor. A recepcionista aceitou. Já conhecia a história anterior, como todo mundo no prédio. O menino desenhava quando Lorenzo saiu do elevador. Bruno levantou os olhos e encarou Lorenzo. Sem pressa, sem medo. Você está menos bravo hoje. Lorenzo parou no meio do passo. Abriu a boca, fechou. Não encontrou resposta para uma criança que lia gente melhor do que qualquer sócio que ele conhecia. Eu não estava bravo. Estava sim. Bruno voltou a desenhar, mas melhorou. Dá para ver no rosto. Ivone apareceu por trás do filho, secando as mãos no avental, o rosto fechado. Bruno, vem cá. Não incomoda. Ele não está incomodando. Lorenzo disse. Rápido. Rápido demais. Ivone apertou os olhos. O homem que há 2 semanas tratou ela com desprezo, agora conversava com o filho dela no meio do saguão. Isso não fazia sentido. E quando não fazia sentido, ela desconfiava. Com licença, disse, e puxou Bruno pela mão. Lorenzo ficou parado, vendo os dois desaparecerem pelo corredor. Débora já estava esperando atrás dele com a agenda. Reunião em 10 minutos, senhor. Eu sei, mas não sabia mais de nada. Nos dias que se seguiram, Lorenzo começou a prestar atenção em coisas que nunca tinha visto. No horário da equipe de limpeza, chegavam às 5 da manhã, saíam às 2 da tarde, com meia hora de almoço. No uniforme, sempre o mesmo, lavado e relavado até perder a cor. Nos rostos, gente que passava por ele todo dia e que ele nunca tinha olhado de frente. Pediu o relatório de condições da equipe terceirizada a Débora. O documento tinha 6 páginas. Leu as 6. Salários baixos, sem plano de saúde. Vale transporte que mal cobria a ida. Nenhum reajuste nos últimos 3 anos. Ivone reparou nos bons dias, nas descidas ao térreo, nos olhares que duravam mais do que deviam, e travou. Já tinha visto esse filme. Homem que de repente nota a funcionária, que fica gentil, que quer ajudar. Começa bonito, termina com a mulher no RH assinando a rescisão. Por isso, quando Lorenzo apareceu numa sexta-feira dizendo que ia propor mudanças para o setor de limpeza, horários melhores, intervalo maior, reajuste no vale, Ivone cruzou os braços e não abriu a boca. Achei que você ia gostar, ele disse, estranhando o silêncio. Eu agradeço, mas quero saber por quê. Por que o quê? Porque agora. Ivone endireitou as costas. Faz 2 anos que a gente trabalha com o mesmo horário, o mesmo vale, o mesmo salário. 2 anos, senhor Siqueira. E de repente o senhor resolve mudar tudo. Lorenzo abriu a boca, mas ela não deixou. Eu não preciso de favor, preciso de respeito. Se essas mudanças fazem sentido, faz para todo mundo. Não precisa ser por minha causa. As mãos dele foram para os bolsos. A resposta não veio, porque não tinha resposta. Ela estava certa e ele sabia.
Ivone voltou para o carrinho de limpeza. Lorenzo voltou para o elevador. Cada um para o seu andar, cada um para o seu mundo. Mas as palavras ficaram. Naquela noite, Lorenzo ficou na varanda do apartamento na Vila Olímpia. Copo de uísque, luzes de São Paulo lá embaixo, 200 metros quadrados de silêncio. A geladeira tinha água, cápsula de café e um queijo vencido. Ele nunca jantava em casa. Na segunda-feira, as mudanças saíram. Para todo o setor de limpeza. Horários ajustados, vale atualizado, intervalo de 15 minutos a cada 4 horas. Odete Ramires Salgado, 61 anos, mais antiga da equipe, encontrou Ivone no vestiário e sentou do lado dela no banco. Viu o comunicado? Vi. E aí? E aí o que, dona Odete? Odete tirou os sapatos com um gemido de alívio e riu baixo. Menina, não finge que não sabe por que isso aconteceu. Ivone prendeu o cabelo de novo, olhando para o armário. Aconteceu porque era justo. Só isso. Pode ser. Mas o justo estava esperando faz 2 anos. E só apareceu agora. Odete calçou os chinelos e parou na frente de Ivone. Não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo para ter cuidado. Homem poderoso que resolve prestar atenção do nada. Já vi essa história terminar mal. Pode ficar tranquila. Eu não confundo as coisas. Odete foi até a porta e olhou para trás. Eu sei que não, minha filha, mas às vezes a gente não confunde com a cabeça. Confunde com o coração. A porta do vestiário bateu. Ivone ficou sozinha. O espelho na parede estava riscado. A luz amarelada piscava de vez em quando. Uniforme azul desbotado, olheira funda, cabelo precisando de corte, mãos ásperas com as unhas curtas e roídas. Ela pagava aluguel atrasado, feira contada, creche municipal e remédio quando Bruno ficava doente. Criou ele sozinha desde que nasceu. Sabia o preço do leite, do pão, do ônibus. Sabia quanto custava cada dia. Não ia botar tudo a perder por causa de bom dia de patrão. Por mais que o bom dia fosse diferente dos outros, Lorenzo continuou aparecendo nos dias seguintes, mas recuou. Não forçava a conversa. Passava pelo térreo, dava um aceno de longe, seguia em frente. Às vezes, parava no balcão do café e ficava mexendo no celular. Mas Ivone sabia que ele não estava lendo nada, estava olhando de canto, e mesmo assim, ela dava por si procurando ele com o canto do olho também. Quando percebia, ficava brava consigo mesma. Apertava o cabo da vassoura e esfregava o chão com mais força. Na quarta, Bruno estava na recepção de novo, creche em dia de folga, Neide viajando. Dessa vez, a recepcionista já tinha separado um banquinho e um copo de suco para ele. O menino desenhava quando Lorenzo parou. O que é isso? Bruno levantou o caderno. 2 figuras, uma grande e uma pequena. Esse sou eu. Essa é minha mãe. Bonito. Eu sei. Bruno baixou o caderno. Quer que eu desenhe você? Lorenzo hesitou. Pode ser. Mas aí você tem que parar de fazer essa cara de bravo. Senão fica feio. Lorenzo deu um pequeno sorriso. Tentou segurar. Não conseguiu. Ivone viu tudo de trás do carrinho de limpeza. Virou as costas e voltou ao trabalho. Esfregou o chão do corredor com tanta força que a colega do lado perguntou se estava tudo bem. Está, Ivone disse seca. Não estava. Mas admitir isso era pior do que esfregar chão. E as mãos continuaram tremendo por um bom tempo. Alarico Bastos Montenegro não gritava. Em 48 anos de vida nunca precisou. Ele destruía carreiras com bilhetes educados, sorrisos curtos e uma assinatura na hora certa. Diretor financeiro da Siqueira Empreendimentos, Alarico conhecia cada contrato, cada número, cada acordo debaixo da mesa. Conhecia Lorenzo desde que o pai dele estava vivo e entendia uma coisa sobre ele que ninguém mais entendia, que Lorenzo funcionava melhor sem distrações, focado, frio, sozinho. Aquela mulher da limpeza e aquele menino estavam desorganizando tudo. Você viu que ele mudou os horários da equipe de limpeza? Alarico disse a Débora numa terça, passando pelo corredor devagar, folheando um papel que ele já tinha lido 2 vezes.
Vi, Sr. Montenegro. De quem partiu a ideia? Do Sr. Siqueira? Curioso. Alarico bateu de leve com os dedos na mesa dela. 3 semanas atrás, ele nem sabia que a gente tinha equipe de limpeza. Débora não respondeu. Sabia quando abrir a boca e quando engolir. Alarico voltou para a sala, sentou, cruzou as mãos sobre o peito. Se Lorenzo começasse a tomar decisões com o peito em vez da cabeça, o equilíbrio inteiro mudava. E o equilíbrio da empresa era o que mantinha Alarico no poder. O plano era simples: apertar, devagar, sem impressão digital. Na semana seguinte, Ivone foi chamada pelo supervisor de terceirizados. A partir do próximo mês, turno das 14 às 22. Eu tenho um filho de 4 anos. Ivone disse, a voz firme, as mãos segurando a borda da cadeira. Quem cuida dele de noite? O supervisor deu de ombros. Ordem da diretoria. Ivone saiu, sentou no vestiário e ficou olhando para a parede de azulejo. Se fosse para o noturno, não ia ver Bruno acordado nenhum dia da semana. Ia sair com ele dormindo e voltar com ele dormindo. Quem ia dar banho? Quem ia contar história? Quem ia segurar a mão dele quando tivesse pesadelo? Odete sentou do lado. Não é o Montenegro? Dona Odete, escuta, esse homem move peças sem ninguém ver. Fez isso com a Sandra, com o Toninho, com o Marcos da portaria. Ninguém foi mandado embora, mas todo mundo acabou pedindo para sair. Ivone apertou os punhos no colo. Eu não vou pedir para sair. Eu sei. Odete baixou a voz. Mas ele também sabe. E vai continuar apertando até você não aguentar. E apertou. Na semana seguinte, uma reclamação no relatório. Limpeza mal feita no 3º andar, com foto e tudo. Ivone olhou a foto. O chão estava limpo. Reclamou com o supervisor. O supervisor deu de ombros. Veio de cima, Ivone. Eu só repasso. Depois veio uma observação sobre atraso de 2 minutos. 2 minutos, num dia em que o ônibus quebrou na Radial Leste. Depois, uma sugestão de treinamento obrigatório, aos sábados, quando Bruno não tinha creche e Neide trabalhava. Cada coisa sozinha parecia razoável. Juntas, formavam um cerco. E Alarico sabia que cerco não precisa de muro, só de pressão constante. Lorenzo não sabia de nada, ainda não. Mas numa sexta-feira, desceu ao térreo e não encontrou Ivone. Olhou para o balcão da recepção, para o lounge, para o corredor. O carrinho de limpeza estava ali, mas outra pessoa empurrava. A Ivone trocou de turno? Perguntou a recepcionista. Parece que sim, mudança da diretoria. Lorenzo ficou parado com o copo de café no ar. Olhou para o carrinho que não era mais empurrado por ela. O saguão parecia maior, mais vazio, mais frio. De noite, ligou para Caio. Quem autorizou troca de turno da equipe terceirizada? Deixa eu ver. Normalmente isso passa pelo Montenegro. Montenegro. Lorenzo ficou 5 segundos quieto. Caio conhecia aquele silêncio. Era o que vinha antes de uma decisão que ninguém ia gostar. Descobre tudo o que passou pela mesa dele nos últimos 30 dias. Tudo. Lorenzo, cuidado com... Tudo, Caio. Desligou. Em Heliópolis, às 10h30 da noite, Ivone abriu a porta de casa. Bruno dormia no sofá, com a televisão ligada num desenho e um prato de arroz com ovo pela metade na mesinha. O garfo tinha caído no chão. Neide já tinha ido embora fazia 1 hora e deixado um bilhete na geladeira. Ele jantou pouco. Pediu para esperar você. Ivone tirou os sapatos, sentou no chão ao lado do sofá e encostou a testa no braço do filho. O cabelo dele cheirava a sabonete e suor de criança que brincou o dia inteiro. Pegou o garfo do chão. Olhou para o prato pela metade. Olhou para o rosto de Bruno, a boca aberta, a mão pendendo para o lado de fora do sofá. Pode tirar meu turno, ela disse baixo, para o teto, para ninguém. Mas isso aqui ninguém tira. Lá fora, um cachorro latia. Uma moto acelerava na viela. O vizinho de cima arrastava a cadeira. Ela fechou os olhos e ficou ali, no chão, até as costas doerem demais para continuar.
Ivone pegou o ônibus das 5h15. Ia encostada na janela, a bolsa no colo, os olhos ardendo. 4 horas de sono. Bruno tinha acordado de madrugada chorando, sonhou que a mãe não voltava. Ivone deitou do lado, cantarolou até ele voltar a dormir e quando levantou, já era hora de se vestir. O trajeto de Heliópolis até a Faria Lima durava 1h30 no bom dia. No dia ruim, passava de 2. Ivone sabia de cor cada buraco, cada parada, cada curva onde dava para fechar os olhos 3 minutos sem perder o ponto. Chegou às 6h40. Trocou de roupa no vestiário, prendeu o cabelo e subiu para o 2º andar. Os banheiros estavam piores que o normal. Alguém tinha deixado o papel higiênico encharcado no chão do box. Ivone limpou de joelho, o produto ardendo no nariz, as costas protestando a cada movimento. No intervalo, sentou na escada dos fundos com a marmita. Odete chegou com café de garrafa térmica e sentou do lado. E o Bruno? Acordou assustado de noite. Mas passou. E você? Ivone mastigou devagar. Engoliu. Estou bem, dona Odete. Minha filha, você está com olheira até o queixo. Para mim não precisa mentir. Ivone soltou o ar devagar. Cansada eu aguento. O que eu não aguento é saber que o Bruno fica esperando e dorme antes de eu chegar. Ele sabe que você está trabalhando. Ele tem 4 anos, não sabe, só sente falta. Odete colocou a mão no joelho dela. Não disse mais nada. Ficou ali, no degrau da escada, tomando café da garrafa, olhando para o nada. Às vezes, era só disso que a gente precisava. Não de conselho de alguém do lado. Na quarta, Ivone levou advertência, atraso de 3 minutos. Ela mostrou o comprovante do ônibus para o supervisor. O veículo tinha quebrado na ponte. O supervisor guardou o papel na gaveta sem olhar. Eu entendo, Ivone, mas já foi registrado. Ela saiu da sala com lágrimas nos olhos. Não ia chorar ali dentro. Não ia dar esse gosto. Na quinta, quase perdeu o ônibus de volta. Correu 3 quarteirões com a bolsa batendo nas costas e entrou ofegante, as pernas tremendo, o suor escorrendo na nuca. Sentou no fundo e ficou olhando para o chão até a respiração voltar. Chegou em casa e Bruno estava acordado. Sentado na cadeira da cozinha, um copo de leite na frente, os olhos pesados mas abertos. Neide estava na porta, aflita. Ele não quis deitar. Disse que ia esperar a mãe. Ivone entrou e agachou na frente do filho. Os joelhos estalaram. As costas puxaram. Meu amor, o que você está fazendo de pé a essa hora? Bruno olhou para ela com aqueles olhos castanhos, sérios demais para a idade. Eu estava esperando. Você demora muito, mãe. Eu sei. Desculpa. A mamãe está num horário diferente agora. Eu não gosto. Eu também não, filho. Bruno esticou os braços. Ivone pegou ele no colo. As costas doloridas, o corpo pedindo pelo amor de Deus para deitar. E ficou de pé na cozinha, balançando devagar, o rosto encostado no cabelo dele. Mãe? Oi? Ah, aquele homem do prédio grande. Ele não ajuda você? Ivone parou de balançar. A garganta fechou. Que homem! O que estava bravo, mas que melhorou. Ele é meu chefe, filho. Chefe não ajuda assim. Por que não? Porque o mundo não funciona assim. Bruno bocejou no ombro dela. O mundo devia funcionar. Ivone levou ele para a cama. Cobriu, beijou a testa. Ficou 1 minuto olhando o rosto dele relaxar no travesseiro. A boca entreaberta, os cílios compridos. Voltou para a cozinha e sentou. Na mesa, um desenho de giz de cera. 3 pessoas, uma de terno, uma de avental. Uma pequenininha no meio, com um sorriso torto de quem ainda não sabe desenhar boca direito. Ivone passou o dedo pelas linhas. O queixo tremeu. Guardou o desenho na bolsa, lavou o copo de leite e foi tomar banho. O chuveiro demorou a esquentar, cano velho, barulho de sempre. Deitou ao lado de Bruno, ventilador girando devagar, moto lá fora, vizinho arrastando cadeira. O que Odete disse não parava de voltar. A gente não confunde com a cabeça, confunde com o coração. Ivone puxou o lençol até o pescoço e fechou os olhos.
O peito dela já estava confuso fazia dias. E piorava. E o pior era que, no meio daquela confusão toda, o rosto que aparecia quando ela fechava os olhos não era o de ninguém da família. Era o de um homem de terno que tinha dito bom dia. Terça-feira, 8 da manhã. Lorenzo revisava os slides da reunião com investidores japoneses. 17 milhões, 3 dias de preparação, meses de negociação, o maior contrato do ano. Débora entrou com café e 2 pastas. Confirmado para as 10. Tradutores já na sala. Fecha a agenda até meio-dia. Nenhuma interrupção. Débora saiu. Lorenzo ajustou a gravata, passou os slides mais uma vez, conferiu os números do último trimestre. Tudo alinhado. Ficou de pé perto da janela. Sol forte, céu limpo. São Paulo, lá embaixo, funcionando na velocidade de sempre. Carros, buzinas, gente andando rápido. O mundo girando sem pedir licença. Às 9h40, o celular vibrou. Número desconhecido. Ignorou. Vibrou de novo. Mesmo número. Atendeu por reflexo. Alô? É o Sr. Siqueira? Aqui é a Odete, da equipe de limpeza. Me perdoa ligar, peguei o número com a Débora. O Bruno, filho da Ivone, caiu na creche. Bateu a cabeça. Levaram ele para o hospital e a Ivone não consegue sair do turno porque o supervisor não libera. A vizinha que está lá no hospital não é da família. Não pode assinar nada. A Ivone está desesperada, senhor. Está chorando no vestiário e ninguém faz nada. Lorenzo ficou de pé. A mão apertou o celular. Qual hospital? Carmino Caricchio. Tatuapé. A Ivone ainda está aí embaixo? Está, no vestiário. O supervisor falou que se ela sair, é abandono de posto. Manda ela ir. Agora, eu autorizo. Diz que a ordem veio de mim. Se o supervisor disser alguma coisa, manda ele ligar para o meu ramal. Sim, senhor. Obrigada, senhor. Lorenzo desligou. Ficou parado 3 segundos. Olhou para o relógio. 9h42. 18 minutos para a reunião. 17 milhões. Sentou. Abriu a pasta. Olhou para os slides. As letras não faziam sentido. Os números não faziam sentido. Nada fazia sentido. O menino que tinha dito que ele era malvado estava no hospital. A mãe dele estava chorando num vestiário. E a reunião era em 18 minutos. Andou até a porta. Voltou. Pegou a chave do carro. Largou na mesa. Pegou de novo. Débora, ela levantou da cadeira. Liga para o Caio. Diz que ele assume a reunião. Ele conhece os números, conhece os investidores. Remarca para quinta se precisar. E me manda o endereço do Carmino Caricchio. O rosto de Débora congelou. Senhor, os investidores, o Caio dá conta. Eu confio nele. Senhor Siqueira, eu ouvi Débora. Saiu pelo corredor, entrou no elevador, apertou o subsolo. O coração batia forte. As mãos estavam geladas. No reflexo da porta do elevador, viu o próprio rosto. Gravata torta, olhos de quem já tinha tomado uma decisão antes de pensar direito. Saiu do estacionamento e entrou no trânsito da Faria Lima. Um motoboy cortou na frente. Uma buzina longa atrás. Lorenzo apertou o volante e desviou pela marginal. O celular tocou. Caio. A Débora está dizendo que você me jogou à reunião dos japoneses. Perdeu o juízo? O filho da faxineira da empresa está no hospital. A mãe não conseguia nem sair para ir ver ele. Silêncio. 3 segundos. Lorenzo, eu cubro a reunião, mas quando voltar, a gente conversa. Seriamente. Obrigado, Caio. Não me agradece. Eu estou fazendo isso porque confio em você. Não me faz me arrepender. Lorenzo desligou e pisou no acelerador. Chegou ao hospital em 40 minutos. Estacionou na rua. O único carro daquele tipo no quarteirão inteiro. Atravessou e entrou na emergência. Cheiro de desinfetante. Fila de gente em cadeira de plástico. Televisão no alto, sem som. Uma criança chorava no colo da mãe. Um homem de muleta esperava encostado na parede. Neide estava no canto. Olhos inchados, bolsa no colo. A Ivone já chegou? Não ainda, mas a dona Odete disse que ela saiu.
Lorenzo sentou na cadeira ao lado dela. Terno cinza, sapato brilhando, no meio de uma emergência pública lotada. Um senhor de boné olhou para ele e olhou de novo. Uma enfermeira passou apressada sem prestar atenção. Na televisão muda do alto, passava um programa de culinária com legenda. Lorenzo apoiou os cotovelos nos joelhos e ficou olhando para o chão gasto. A cadeira era dura, apertada, grudada nas outras por uma barra de ferro. Ele não se lembrava da última vez que tinha sentado numa cadeira de plástico, nem da última vez que tinha esperado por alguma coisa sem poder resolver com dinheiro ou telefone. Neide fungava do lado, apertando um lenço de papel entre os dedos. Ele é forte, o Bruno, ela disse, mais para se convencer do que para qualquer outra coisa. Ele vai ficar bem. Ele é forte. Lorenzo concordou, mas não disse nada, porque não tinha nada para dizer que servisse. 20 minutos depois, Ivone entrou pela porta da emergência. Cabelo solto, uniforme amassado, olhos vermelhos, ofegante. A bolsa aberta pendurada no ombro, as mãos tremendo. Viu Neide, correu até ela. Onde está meu filho? Onde ele está? Estão examinando. Calma, minha filha. Ivone apertou as mãos contra o peito, olhando para o corredor. As lágrimas desciam sem ela perceber. E aí viu Lorenzo, sentado ali, de terno, no Carmino Caríquio, numa terça de manhã. Ela parou. O rosto mudou. Confusão, depois surpresa, depois algo que ela não soube nomear. O que o senhor está fazendo aqui? Lorenzo levantou. A Odete ligou pedindo ajuda. Eu vim. O senhor não precisa... Eu sei. A voz dele saiu diferente, mais baixa, mais devagar. Mas eu estou aqui. Ivone cobriu o rosto com as mãos. O choro veio de uma vez, sem controle. O cansaço de semanas, o medo, a culpa de não estar lá quando o filho caiu, tudo saindo junto pelo rosto. Os ombros sacudiam, a respiração engasgava. Neide levantou e abraçou ela. Lorenzo ficou de pé, a meio metro, os braços caídos ao lado do corpo. Não tocou nela. Não disse nada bonito, só ficou ali, parado, presente, porque às vezes ficar é a única coisa que importa. E Lorenzo estava aprendendo isso. O médico saiu pela porta e chamou o nome de Bruno de Oliveira. Ivone levantou tão rápido que a bolsa caiu no chão. Lorenzo pegou. A senhora é a mãe? Sou. Como ele está? Me fala, doutor. Doutor Ítalo Ferraz de Noronha tirou a prancheta debaixo do braço. Queda de aproximadamente 1,5 metros. Bateu a parte de trás da cabeça. A tomografia não mostra fratura. Ele está consciente, respondendo bem. Vamos manter em observação por 24 horas. Ivone soltou o ar. O corpo inteiro amoleceu. Ela encostou na parede e fechou os olhos por 2 segundos. Posso ver ele? Quarto 7. Final do corredor. Ivone saiu andando sem olhar para trás. Nem agradeceu o médico. Nem viu que Lorenzo ia atrás, segurando a bolsa dela. Abriu a cortina do quarto 7. Bruno estava deitado na maca, curativo na cabeça, os olhos meio fechados, mas abertos. A enfermeira anotava no prontuário. Mãe. Ivone sentou na beira da maca e pegou a mão dele. Não disse nada, só apertou. Os dedos pequenos entre os dela. Eu caí, mãe, da escada. Eu sei, meu amor, mas você está bem. O médico disse que você é forte. Doeu. Eu imagino, filho. Mas eu não chorei na hora, só depois. Ivone passou a mão no rosto dele com cuidado, contornando o curativo. A pele quente, um pouquinho suada. Bruno olhou por cima do ombro da mãe. Ô moço, você veio? Lorenzo deu um passo para dentro. Estava com a bolsa dela pendurada no braço, a gravata frouxa, o terno amassado de quem sentou em cadeira de plástico por 1 hora. Vim. Trouxe carrinho? Não, desculpa. Tá bom, da próxima vez traz. Ivone e Lorenzo se olharam por cima da cabeça de Bruno. Nenhum dos dois falou, mas o pensamento era o mesmo. Aquele menino não fazia ideia do que aquele homem tinha largado para estar ali. Bruno dormiu depois de 1 hora. A mão dele ficou mole dentro da mão de Ivone, os dedos pequenos relaxados.
A enfermeira verificou os sinais, anotou, saiu sem fazer barulho. O quarto ficou quieto, só o barulho do aparelho de pressão apitando de vez em quando e o som abafado do corredor. Ivone continuou sentada na cadeira de plástico, as costas curvadas, os olhos inchados. Olhava para o rosto de Bruno dormindo e sentia o peito subir e descer devagar, como se agora pudesse respirar de novo. Lorenzo foi para o corredor. Ligou para Débora. A reunião? Caio conduziu. Os japoneses remarcaram para quinta. E o Montenegro? Perguntou onde o senhor estava. Eu disse que era compromisso pessoal. Perfeito. Desligou. Ficou sentado no banco do corredor, o terno amassado, cheiro de desinfetante no ar. Uma maca passou rangendo. Uma enfermeira falava no telefone ao longe. Um senhor de chinelo e bermuda sentou do lado e estendeu um café de máquina. O copo era pequeno, de plástico branco, com vapor saindo pela borda. Seu filho está internado? Lorenzo pegou o copo. Não, é filho de uma... Parou, engoliu. De uma pessoa que eu respeito muito. O senhor deu uma risadinha e se ajeitou no banco. Rapaz, respeito não traz ninguém de terno num hospital público terça de manhã. Pode contar outra. Lorenzo bebeu o café sem responder. Gosto de plástico e água quente. O pior café que ele já tinha tomado na vida. Meia hora depois, Ivone saiu do quarto e sentou ao lado dele no banco. Tirou o cabelo do rosto, fungou, endireitou a postura. Dormiu. O médico disse que é bom sinal. Lorenzo concordou. Ficaram ali, lado a lado. O barulho do hospital preenchendo o espaço entre eles. Passos, vozes, rodas de maca no corredor. Uma televisão ligada em algum lugar. Por que você veio? Ivone perguntou, olhando para frente, para o corredor vazio. Já disse. Eu sei o que disse. Quero o motivo de verdade. Lorenzo girou o copo vazio nas mãos. O plástico fino estalou. Quando a Odete ligou e disse que o Bruno caiu e que você estava chorando sem poder sair, eu olhei para o relógio. Olhei para o contrato na mesa. 17 milhões. E tudo aquilo pareceu pequeno, de um jeito que eu nunca tinha sentido. Ivone virou o rosto para ele, sem desconfiança, sem defesa, só olhando. Você largou a reunião. O Caio conduziu. Ele é bom. Os japoneses remarcaram. Ivone abaixou a cabeça e deu uma risada curta, nervosa, cansada, de quem não sabe se ri ou chora. Você é doido. Pode ser. Doido de verdade. Ela balançou a cabeça. 17 milhões. Dinheiro eu recupero. Tempo não. Ivone ficou quieta por um instante. Depois levantou, alisou o uniforme amassado e olhou para ele. Obrigada. De verdade. E voltou para o quarto do filho. Lorenzo ficou ali no banco, café ruim na boca, terno destruído, sapato sujo de chão de hospital e uma certeza que não cabia em explicação. Bruno saiu do hospital no dia seguinte. Curativo na cabeça, pirulito da enfermeira na mão, mão grudada na mãe. Na calçada, Ivone procurou o ponto de ônibus. Lorenzo tinha voltado naquela manhã para ver como Bruno estava. Quando viu os dois saindo, ofereceu carona. Ivone recusou. Ele não insistiu, mas Bruno puxou a mãe pelo braço. Mãe, eu estou com a cabeça doendo. Ônibus balança muito. Ivone olhou para o filho, olhou para o carro, olhou de volta para o filho. O menino fazia cara de dor, talvez verdadeira, talvez nem tanto, mas ela não ia arriscar. Está bem, mas é só a carona. A viagem foi quieta. Bruno dormiu antes de chegarem na Radial Leste. A cabeça tombada para o lado, a boca aberta, o pirulito meio derretido, grudado nos dedos. Ivone ia olhando pela janela. Os prédios espelhados dando lugar aos sobrados apertados, aos fios de luz cruzando a rua, as ruas de Heliópolis com gente na calçada mesmo no meio da tarde. Lorenzo desligou o motor na viela. Cimento irregular, casas coladas, varal na calçada, cachorro caramelo dormindo na porta de um boteco fechado. É aqui, Ivone disse. Tirou Bruno do banco de trás com cuidado. O menino abriu os olhos devagar, confuso. Chegamos? Chegamos, meu amor.
Lorenzo desceu e ajudou a tirar a mochila do banco. Ficou parado na calçada, mãos nos bolsos, olhando em volta. Obrigada pela carona, Ivone disse já na porta. Pode ir. Claro. Ele deu um passo para o carro. Parou. Se precisar de alguma coisa para o Bruno, liga. A Odete tem meu número. Ivone concordou. Entrou. Fechou a porta. Lorenzo ficou um segundo olhando para a porta fechada. Depois entrou no carro e foi embora. Ivone encostou na porta por dentro e soltou o ar. Bruno já estava no sofá pedindo televisão. Naquele dia, não aconteceu nada além de uma carona. Mas os dois sabiam que alguma coisa tinha mudado e que voltar atrás já não era tão simples. Uma semana depois, Lorenzo ligou para Odete perguntando como o Bruno estava. Odete contou que o menino estava bem, que tinha voltado para a creche, que estava com uma cicatriz na cabeça que ele mostrava para todo mundo com orgulho. Lorenzo riu, agradeceu, desligou. No dia seguinte ligou de novo. Dessa vez perguntou por Ivone como estava o novo turno, se o supervisor tinha parado de pressionar. Odete contou que as coisas tinham melhorado um pouco. Depois que Lorenzo mandou reverter o turno dela, o supervisor recuou, mas a advertência continuava no prontuário. Dona Odete, a Ivone sabe que eu liguei? Não, senhor. Quer que eu conte? Não. Não precisa, mas Odete contou assim mesmo, porque Odete era Odete. Ivone ouviu e não disse nada. Ficou passando pano na mesa do vestiário por 5 minutos seguidos. A mesa mais limpa de todo o prédio. Na semana seguinte, Bruno teve consulta de retorno no hospital. Ivone pediu para sair mais cedo. O supervisor liberou sem discussão. Dessa vez, ninguém quis comprar briga. Na saída do hospital, com Bruno comendo um salgado que ela comprou na cantina, o celular tocou. Lorenzo. Como foi a consulta? Bem, ele está bem. Tirou o curativo. Ótimo. Silêncio. 3 segundos que pareceram 30. Se vocês quiserem, eu posso levar vocês em casa. Estou no Tatuapé, saí de uma reunião aqui perto. Ivone sabia que não existia reunião nenhuma no Tatuapé, e Lorenzo sabia que ela sabia, mas nenhum dos dois disse nada sobre isso. Pode ser, ela disse, mas o Bruno vai querer parar para tomar sorvete. Pode parar? Pararam. Os 3 sentaram num banco de praça com sorvete de palito. Bruno de morango, Ivone de limão, Lorenzo de chocolate. O sol estava morno, as árvores faziam sombra, e Bruno ficou comparando os sabores com a seriedade de um grande chefe de cozinha. O seu é o pior, disse para Lorenzo. Chocolate de palito não presta. Discordo, mas você está errado. Ivone riu, uma risada de verdade, dessas que saem sem pedir licença. Lorenzo olhou para ela e guardou aquele som, porque fazia tempo que ele não ouvia uma risada assim, sem intenção, sem cálculo, sem plateia. Deixou os dois em casa. Dessa vez, Ivone disse obrigada na porta e acrescentou: se quiser, no sábado o Bruno vai estar em casa. Ele vive perguntando de você. Lorenzo segurou o volante com mais força. Que horas? Depois das 3. Antes disso, ele está dormindo e ninguém merece. Lorenzo sorriu. O primeiro sorriso aberto que Ivone viu no rosto dele. Às 3 então. No sábado, Lorenzo apareceu às 3:05. Bermuda, camiseta, tênis. Ivone olhou para ele da porta e quase não reconheceu. Pensei que você só usava terno. Terno em Heliópolis num sábado ia ser muita falta de noção. Ia. Ainda bem que você percebeu. Bruno saiu correndo e puxou Lorenzo pelo braço para dentro de casa. Vem ver, eu fiz um desenho de um prédio que parece o seu, mas com escorregador no lugar do elevador. Lorenzo sentou no chão da sala com Bruno e ficou meia hora analisando o projeto do prédio com escorregador, fazendo perguntas sérias sobre engenharia e logística, enquanto Bruno explicava que o escorregador vai do teto até a rua e tem uma piscina embaixo para quem chega rápido demais. Ivone fez café, colocou na mesa, sentou na cadeira e ficou olhando para os dois no chão, rodeados de lápis de cor e papel.
Naquele sábado, Lorenzo ficou para o jantar. Arroz, feijão, frango assado com batata e farofa. Bruno contou a história do menino da creche que comeu uma formiga sem querer. Ivone contou que quando era criança, o irmão dela comeu uma joaninha de propósito e passou 3 dias com a língua vermelha. Lorenzo não tinha nenhuma história de inseto, mas inventou uma sobre um grilo que entrou no escritório e os seguranças não sabiam o que fazer. Bruno gargalhou. Ivone também. E Lorenzo descobriu que rir na mesa com gente de verdade era diferente de qualquer coisa que ele já tinha sentido. Depois do jantar, Bruno dormiu no sofá. Ivone cobriu ele com uma manta e os dois ficaram sentados na porta de casa. O céu de Heliópolis não tinha estrela. Muita luz de poste, muita fumaça, mas tinha brisa e o barulho do bairro à noite tinha um ritmo próprio. Música de alguém, risada de criança jogando bola na esquina, zumbido dos postes de luz. O pessoal do escritório sabe que você vem aqui? Não. Vai saber. Uma hora vai. Lorenzo tomou um gole de café. E daí? E daí que vão falar? O dono da empresa na casa da faxineira em Heliópolis. Você sabe o que vão pensar? O que vão inventar? E eu não me importo com o que pensam, mas eu me importo. Ivone olhou para ele, séria. Porque quem paga o preço nunca é quem está em cima, é sempre quem está embaixo. Sempre. Eu já vi isso acontecer. Lorenzo virou o corpo inteiro na direção dela. Eu não vou deixar ninguém encostar em você. Você não pode garantir isso. Posso. Lorenzo. A voz dela mudou. Era a primeira vez que usava o nome dele. Os dois perceberam. Os dois ficaram quietos por um segundo. Eu gosto de você aqui. O Bruno gosta, mas eu tenho medo do que acontece quando o mundo de lá entra aqui dentro. Ele olhou para a viela escura. Casas apertadas, céu sem estrela, cheiro de comida de vizinho misturado com fumaça de churrasqueira. Esse aqui é o mundo de verdade. O de lá é que é faz de conta. Ivone não respondeu, mas a mão dela escorregou do joelho e parou perto da dele. Não se tocaram. Nenhum dos dois moveu a mão. Ficaram ali até o café esfriar na caneca. Na manhã seguinte, Bruno acordou e foi direto para a cozinha. Descalço, cabelo espetado para o lado. O moço vem hoje? Hoje é domingo, filho. Ele não vem no domingo. Mas podia. Ivone colocou o leite na mesa e ficou de costas, arrumando a bolsa. Toma o café, Bruno. O menino bebeu um gole e olhou para a mãe com aquele jeito dele. Mãe, você gosta dele, né? Ivone parou. A mão congelou na alça da bolsa. Continua tomando seu café, filho. Bruno riu, limpou a boca com as costas da mão. Tudo bem gostar, eu também gosto. Ivone mordeu o lábio com força e ficou quieta. A resposta ela já sabia fazia tempo. Mas Alarico descobriu da pior forma possível. Um motorista da empresa comentou no estacionamento que viu o carro de Lorenzo numa viela de Heliópolis. No sábado, a fofoca subiu os andares antes do elevador. Em 2 horas, o prédio inteiro já tinha uma versão. Cada andar acrescentava um detalhe que não existia. Débora ouviu no corredor e não disse nada. Mas quando Lorenzo chegou na segunda de manhã, ela colocou o café na mesa e ficou parada. O que foi? Nada, senhor. Pausa. Só que estão comentando. Bastante. Lorenzo bebeu o café e não respondeu. Alarico chamou ele para uma conversa naquela tarde. Sala de reuniões do 20º andar, porta fechada, ar-condicionado no máximo. Vou direto ao ponto. Estão dizendo que você está envolvido com uma terceirizada. A faxineira. Lorenzo não se mexeu. Apoiou as mãos na mesa, os dedos entrelaçados. E isso é problema. Para a empresa, para a imagem, para tudo que a gente construiu. Problema de quem? Alarico inclinou a cabeça. O rosto calmo de sempre. Nosso. Lorenzo encostou na cadeira e cruzou os braços. Alarico. Quem mandou trocar o turno da Ivone? Decisão do setor de terceirizados. Que responde a quem? Alarico não respondeu. A quem colocou 3 advertências no relatório dela em 2 semanas? Quem sugeriu treinamento obrigatório aos sábados para uma mãe solo com filho de 4 anos?
procedimentos padrão, que nunca existiram antes. Lorenzo se inclinou. Eu verifiquei, Alarico. Cada papel, cada assinatura, tudo passou pela sua mesa. Os dedos de Alarico pararam de se mover. Acusação séria. Pergunta simples. E eu já tenho a resposta. Lorenzo levantou. A partir de hoje, terceirizados passam por mim. Turno da Ivone volta ao original. A advertência sai do prontuário. Você está perdendo a perspectiva por causa de uma... Cuidado. Lorenzo não levantou a voz. Não precisou. Muito cuidado com a próxima palavra. Alarico ficou quieto. Lorenzo saiu. No corredor, Débora esperava com a agenda. Paredes finas, ela tinha ouvido cada sílaba. Convoca a reunião do conselho para quinta. Pauta: governança financeira. Sim, senhor. E me manda todos os relatórios de despesas dos últimos 2 anos. Tudo que passou pelo Monte Negro. Débora anotou sem piscar. Lorenzo sentou na sala e olhou para a cidade pela janela. Sabia o preço do que estava fazendo. Alarico tinha aliados no conselho, tinha anos de informação acumulada, conhecia cada fraqueza de cada pessoa naquela empresa. Mas Lorenzo também sabia que uma coisa é ter poder, outra é ter razão. E os documentos estavam do lado dele. Na quinta, a reunião do conselho durou 3 horas. Lorenzo apresentou os relatórios um por um. Irregularidades em contratos de terceirização, fornecedores fantasma que só existiam no papel, despesas pessoais lançadas como custo operacional, documentado, assinado, com data e carimbo. Os conselheiros olhavam para os papéis e olhavam para Alarico. Ele tentou se defender. Falou de contexto, de interpretação, de prática antiga que todo mundo sabia que existia. Mas os números estavam na mesa. E números não negociam. O conselho votou pelo afastamento. Unânime. Alarico levantou da cadeira devagar. Ajeitou o paletó com as 2 mãos. Olhou para Lorenzo. Um olhar longo, sem raiva, sem surpresa. E saiu sem bater a porta. Do mesmo jeito que entrou em todas as salas dos últimos 20 anos, em silêncio. Caio esperou a sala esvaziar. Ele não vai aceitar quieto. Eu sei. Está preparado? Dessa vez não estou protegendo o contrato. Estou protegendo gente. Caio encostou na parede e deu um sorriso torto. Quem diria? Lorenzo Siqueira protegendo gente. Vai zombar de mim? Não. Vou te ajudar. Naquela noite, Lorenzo dirigiu até Heliópolis, sem avisar, sem ligar antes. Estacionou na viela, desceu do carro. O ar cheirava a fritura e fumaça de churrasqueira. Um cachorro veio cheirar o sapato dele e foi embora decepcionado. Bateu na porta. Bruno abriu. Os olhos arregalaram. Você veio, hoje nem é sábado. Lorenzo se abaixou, ficou na altura do menino. Apoiou os cotovelos nos joelhos. Hoje é especial. Por quê? Porque hoje eu escolhi ficar. Bruno olhou para ele sério. A cabeça inclinou para o lado. Ficar para sempre? Lorenzo olhou por cima do ombro de Bruno. Ivone estava ali, na porta da cozinha, as mãos fechadas junto ao peito, os olhos cheios de água, o avental ainda amarrado na cintura. Se sua mãe deixar. Ivone encostou no batente, cruzou os braços. Os lábios tremeram. Ela apertou os lábios, respirou fundo e balançou a cabeça devagar. O sorriso que veio era daqueles que demora uma vida inteira para chegar e que quando chega, muda tudo. Entra, ela disse. O café está pronto. Lorenzo entrou. Bruno puxou ele pela mão até a mesa de plástico. Ivone colocou a caneca na frente dele. A boa, sem lasca. A lascada ficou com ela, como sempre. Mas dessa vez, quando sentaram, Lorenzo pegou a mão dela por cima da mesa. Devagar, sem pressa, sem cálculo. Só os dedos se encontrando no meio do caminho. Bruno olhou para os dois, cruzou os braços e sorriu. Eu sabia. 6 meses depois, a mansão da Vila Olímpia já tinha outro cheiro. Os móveis eram os mesmos, sofá de couro, mesa de jantar grande demais, janelas do chão ao teto.
Mas agora tinha chinelo pequeno na entrada, desenho colado na geladeira com fita, pote de biscoito na bancada onde antes só ficava a garrafa de uísque. Bruno corria pelo corredor arrastando um carrinho no piso de madeira. O barulho raspava e se espalhava pela casa inteira. "Bruno, não risca o chão!" Ivone gritou da cozinha, colher de pau na mão, avental sujo de molho. "Deixa, mãe. O Lorenzo falou que pode." "O Lorenzo fala demais." Ela olhou para trás. Lorenzo estava no banco da cozinha com uma faca e uma batata, descascando com a concentração de quem está desarmando algo muito perigoso. A casca saía grossa, irregular, levando metade da batata junto. "O chão aguenta", ele disse. "Você nem sabe que madeira é." "Sei, é cara. Mais um motivo para o menino não arrastar carrinho." Ivone tirou a faca da mão dele. "Corta o tomate. Isso você dá conta." "Você está me subestimando." "Estou te poupando de um acidente." Bruno entrou na cozinha e sentou no banco ao lado de Lorenzo. "O que vocês estão fazendo?" "Almoço." "Mas não é dia de pedir comida?" "Aqui ninguém pede mais comida, Bruno. A gente cozinha." "Desde quando?" "Desde que sua mãe chegou," Lorenzo disse, cortando o tomate devagar. Ivone parou de mexer o molho. Olhou para ele. Voltou para o fogão sem dizer nada, mas passou as costas da mão nos olhos antes de continuar. O sábado chegou com sol forte. Sol de São Paulo que seca roupa no varal em 20 minutos. A capelinha ficava na esquina de uma rua em Heliópolis. Pequena, simples, com banco de madeira e ventilador de teto. O mesmo lugar onde o Bruno foi batizado, onde Neide casou, onde Dona Odete ia todo domingo rezar. A capela estava cheia. Bancos apertados, ventilador no máximo, cheiro de flor de mercado e perfume de senhora. Neide na primeira fileira, vestido novo, lenço pronto na mão, já estava fungando antes de começar. Odete ao lado, óculos limpos, sorriso largo, a coluna reta de quem já viveu o suficiente para saber que aquele momento era raro. Caio no canto de pé, braços cruzados, mandíbula travada para não chorar na frente de todo mundo. Débora no fundo, discreta, com um vestido que ninguém ali tinha visto ela usar. Ivone entrou pela porta lateral. Vestido branco simples, comprado numa loja do bairro. Cabelo solto, como ninguém ali tinha visto antes. Sapato baixo, brincos emprestados da Odete. Andava reta, firme, olhando para frente. Sem véu, sem tapete, só chão firme debaixo do pé e gente de verdade ao redor. Lorenzo esperava no altar. Terno escuro, sem gravata, botão de cima aberto. As mãos nos bolsos. Quando viu Ivone, tirou as mãos e deixou os braços caírem do lado do corpo. Ivone parou na frente dele. Nervoso? Não. Mentiroso. Um pouco. Ela riu. Ele riu. O padre começou. A cerimônia foi curta. O som mais alto era Neide assoando o nariz e Bruno balançando as pernas no banco da primeira fileira, alto demais para o tamanho dele. O padre falava devagar, com voz de quem já casou centenas de pessoas, mas ainda gostava de cada uma. Quando perguntou se alguém queria dizer uma palavra, Bruno levantou a mão. A capela inteira olhou. Eu quero falar uma coisa. Ivone tapou a boca com a mão. Lorenzo virou. Bruno ficou de pé no banco, os bracinhos do lado do corpo. A voz clara, firme, de quem tem certeza do que vai dizer. Eu sabia que ele ia ficar desde o começo. A capela ficou quieta por 2 segundos. Depois, todo mundo riu. Neide desabou no choro. O lenço já não dava conta. Caio passou a mão no rosto e olhou para o teto. Odete balançou a cabeça com aquele sorriso de quem já viu de tudo. Mas aquilo era diferente. Lorenzo olhou para Ivone. Ivone olhou para ele. Os dois com os olhos cheios de água e sorriso no rosto. E ali, naquela capelinha de esquina em Heliópolis, com cheiro de flor, ventilador de teto girando e gente de verdade ao redor, os dois se beijaram. Do lado de fora, alguém soltou fogos de artifício. O cachorro da esquina latiu.
Uma vizinha gritou: "Viva os noivos!" pela janela, e Bruno, lá no banco de braços cruzados e sorriso enorme, concordou. Ele sabia desde o começo. Aquele homem só precisava escolher. Minhas queridas, que lição de vida a Ivone e o pequeno Bruno nos deram hoje, não é verdade? Às vezes, a gente passa a vida inteira acreditando que o mundo é dividido por muros intransponíveis. De um lado quem tem o poder, do outro quem tem o suor. Mas essa história vem nos lembrar que o amor e a coragem de uma criança não conhecem crachás, nem salários, nem sobrenomes. O Lorenzo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas vivia num silêncio gelado, rodeado de gente que só dizia sim. Foi preciso a voz firme de um menino de 4 anos e a dignidade de uma mãe que não se dobrava para mostrar a ele o que é a vida de verdade. Sabe, muitas vezes a gente se sente como a Ivone, cansada, invisível, lutando contra um sistema que parece querer nos esmagar. Mas nunca subestimem o valor do trabalho de vocês e a força da sua postura. O respeito não se pede, ele se impõe pela nossa integridade. Que a gente leve essa história no coração para lembrar que, no final das contas, o que realmente importa não é o tamanho da conta bancária, mas em qual mesa a gente se sente em casa, com quem a gente compartilha o café e quem segura a nossa mão quando o mundo lá fora parece barulhento demais. Um abraço carinhoso em cada uma de vocês e lembrem-se, nunca deixem ninguém dizer que vocês são pequenas. Vocês são gigantes. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.